Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto referente ao portal Gênesis. Num momento bastante interessante, porque ele completa em 2020 30 anos que está sendo utilizado e disponibilizado para a comunidade científica. O programa Gênesis atualmente recebe o nome de Portal Gênesis. Essa ideia de Portal Gênesis, ela faz sentido porque nós temos dentro do aplicativo uma série de rotinas que atendem especificamente os usuários de biometria das mais diversas áreas das ciências e com a possibilidade de fazer uso também de outros procedimentos disponíveis em outros aplicativos, tais como o R, o MATLAB, Selenium, RB, o Excel, né, e outros. Isso é interessante porque dá flexibilidade e amplia a potencialidade do aplicativo para a solução de diversos problemas dentro da linguagem nativa do Gênesis ou fazendo uso de aplicativos de scripts que poderiam ser utilizados no R e no MATLAB sem que o usuário tenha conhecimento amplo de programação ou das particularidades desse aplicativo, como nós vamos ilustrar mais à frente. O programa Gênesis, essa palavra Gênesis, a princípio tem a ideia e faz sentido de uso na área de genética, tendo em vista gene ser unidade de herança, mas a gente diz que esse nome vem da união dessas 3 letras de genética com essas 2 letras vindo da palavra estatística, forma então a palavra Gênesis. Nós podemos dizer que esse portal ele se presta para análise e interpretação de dados, com ênfase sim em estudos biométricos, mas com larga aplicação estatística, seja ela na área biológica, na área exatas, das engenharia, nas áreas humanas e nas áreas agrárias e assim por diante. Então, é bastante ampla a sua aplicação. Esse programa Gênesis ele teve início de forma fragmentada há 33 anos atrás, começou em 1987, atendendo a demandas específicas, a problemas específicos de análise dialérica, de interação genótipo-ambiente, de algum tipo de análise de variância, e ele foi crescendo até formar então um aplicativo. Nós consideramos que o nascimento dele se deu em 1990, uma vez que a partir dessa data nós tivemos então as primeiras citações inicialmente na forma de teses e posteriormente na forma de publicação de artigo científico. Em 1990 também é um marco importante porque nós tivemos o programa Gênesis como sendo um projeto financiado pelo governo brasileiro por intermédio do CNPq, que aprovou esse projeto Programa Gênesis, software aplicado à área de genética, quantitativa e estatística experimental. Então nós tivemos recursos já concedidos pela União para o aprimoramento do Programa Gênesis. Uma vez que ele foi desenvolvido, houve então a preocupação de fazer uma publicação de um guia. A primeira publicação veio desse manual em 1997, destinado aos usuários do Programa Gênesis que utilizava um ambiente DOS. Nós sabemos que o Windows hoje tão utilizado, tão familiarizado por vários usuários, e ele teve o grande impulso em 1995, o Windows 95. Então, por volta dessa data anterior, um pouquinho depois, ainda existia bastante usuário de aplicativos desenvolvidos único e exclusivamente no ambiente DOS. Mas com o crescimento do ambiente Windows, em 2001 nós apresentamos um novo manual, agora com o Gênesis, todo ele migrado do ambiente DOS para um ambiente Windows. Temos também uma marca bastante importante em 2003, em que a gente recebe um prêmio pelo desenvolvimento do aplicativo Gênesis concedido pela CAPES, nesse programa CAPES-PAPED, que é um programa de apoio à pesquisa e vinculado à ensino à distância. Então foi uma satisfação enorme de ver o reconhecimento, o mérito pela relevância do aplicativo. Hoje
Em 2020 nós temos cerca de 840 megabytes, um programa relativamente grande, e com 640 rotinas executáveis. Quem é usuário do programa Gênesis, ao entrar em um determinado procedimento, por exemplo, estabilidade e adaptabilidade, ele vai ver lá várias opções, High Rust, Filo Wilks, está aí, e assim vai. Quando ele vai calcular distâncias, ele vai ver distância euclidiana, distância Mahalanobis, distância de Roger, e assim vai. Então a maioria dessas rotinas executáveis são projetos que envolvem vários procedimentos, várias opções. Então a gente imaginando aí 3, 4 opções de análise em cada uma dessas rotinas, nós podemos dizer que o aplicativo Gênesis hoje em dia quase com certeza atinge 2.000 procedimentos ou metodologias ou opções de análise para o usuário. Atualmente nós temos 4 grandes publicações que estão em fase de atualização, de aprimoramento, mas a primeira tratando de biometria, a segunda de análise multivariada e um procedimento de simulação, a terceira específica de estatística mental e álgebra de matriz e por fim diversidade genética. São publicações da editora UFV e nós temos artigos, 2 artigos que foram publicados na Acta, Acta Cienciário, um em 2013 e outro em 2016, o 2013 com mais de 1.600 citações atualmente. Nós disponibilizamos o aplicativo Gênesis para download em alguns sites acomodados aqui na Universidade de Viçosa e nós mantemos diálogo dentro de uma comunidade científica, dentro de uma comunidade de uma rede social, usando o Facebook, intitulado Gênesis News. Temos mais de 4.000 seguidores, atendendo aí diversos estados do nosso país e diversos países. Nós estamos com abrangência de mais de 40 países atualmente. O programa Gênesis é desenvolvido no Laboratório de Bioinformática, sob a minha coordenação, em parceria com o Laboratório de Biometria, coordenado pelo professor Leonardo Berg, e o Laboratório de Inteligência Computacional e Aprendizado Estatístico, coordenado pelo professor Moisés. Esses 3 laboratórios unidos formam a base desse instituto que está sendo criado dentro da Universidade Federal de Viçosa. Esse é o programa Gênesis, ele conta com uma série de utilitários, informações, mas principalmente de módulos de estatística experimental, biometria, análise multivariada, diversidade, simulação, álgebra de matriz, integração com outros aplicativos, inteligência computacional, fenômica, genômica, meta-análise e um aplicativo de genética básica online. Além de ter esses recursos aqui, bastante interessante, que são recursos de uso imediato para sanar dúvidas, soluções, algumas configurações e tudo mais. Nós vamos particularizar cada um desses procedimentos de uma maneira bem simples e bem rápida, para que se tenha uma ideia. Pois bem, um primeiro módulo é o módulo de estatística experimental, bastante amplo. Ele trata de análise de variância, considerando diversos modelos, regressões lineares, múltiplas, polinomiais, correlações simples, canônicas, correlações parciais, análise de trilha, teste comparativo de média, teste de quadrado, teste não paramétrico. É uma maneira bastante simples de se fazer as análises. Ele parte do pressuposto que você tenha um conjunto de dados. Nós já oferecemos para o usuário um arquivo exemplo. Ao clicar nesse triângulo amarelo, ele carrega um arquivo exemplo. A gente pede que o usuário declare as informações contida nesse arquivo e declare o nome das variáveis antes de processar os seus dados. Uma característica bastante importante é que antes de processar os dados é necessário ou interessante que você faça um diagnóstico. Ao clicar nessa palavra, arquivo de dados, ele dará informações sobre o seu arquivo de dados. Eu fico sabendo que tem 7 colunas e 30 linhas. Essas 7 colunas se referem ao fato de ter 5 variáveis, respostas, variáveis dependentes, que foram mensuradas em um experimento
por exemplo, em blocos do acaso com 10 tratamentos, a primeira coluna, e 3 repetições. Então, por isso que tem 7 colunas e no total de 30 linhas, referente a 10 tratamentos e 3 repetições. Também verifica se seu arquivo está apropriado. Nós não podemos ter no arquivo linhas em branco, nem no início, nem no final. Então, no diagnóstico, é informado que não tem esse problema. Também não é possível ter células em branco. Dados perdidos tem que ser especificado com valores específicos, né? Não é possível colocar letra, nome dos tratamentos. Não há presença de alfanumérico. Número negativo é possível de se ter. Ele informa a presença de número negativo, né? O Gênesis utiliza símbolo decimal como sendo o ponto. Não é possível trabalhar com valores em que o símbolo decimal seja vírgula. Então, existe aqui uma informação se temos ou não a presença de vírgula. Também a separação entre as colunas deve ser por um espaço em branco. Ele informa se a separação foi feita por espaço em branco ou por tabulação. Se for por tabulação, você deverá corrigir esse problema. Como é que você corrige? Você clica aqui no problema e ele vai dizer o que está acontecendo e você vai clicar nesse ícone para resolver seu problema. Se existisse o problema, bastaria clicar aqui e ele vai falar que seu problema está resolvido. Aqui te dá a informação da trilha de dados, né? E o símbolo decimal que você está usando se é vírgula, se é ponto, ele vai dizer que você está usando o símbolo decimal correto. Você pode ter uma série de informações. Por exemplo, se eu tenho aqui as informações da média, do número de observações, é interessante. Então, se eu sei que a primeira coluna é tratamento, então eu vou aqui, posso plotar que cada um desses 10 tratamentos estão representados 3 vezes, certo? A coluna de repetições são 3 repetições, cada repetição está representada aqui 10 vezes, e assim vai. Então é bastante interessante que você faça esse diagnóstico. Feito o diagnóstico, você vai declarar os parâmetros, né? O programa Gênesis, ele te ajuda. Basta você clicar nesse ícone, ele vai saber que existem 5 variáveis, 10 genótipos, ou tratamento, e 3 blocos. Se não retornar com essas informações, é porque você tem algum problema na estrutura dos seus dados. O nome das variáveis você vai dizer aqui, ou simplesmente ter ajuda, né? Vou colocar aqui var 1, 2, 3, ou simplesmente digitar A, B, C, D, E, né? Então, você tendo essas informações, você está apto a fazer sua análise de variância. Essa análise de variância ela tem informações não só da análise desejada, mas também com informações de variâncias genéticas, heredabilidades, e por fim você tem aqui, né, informações sobre matrizes de correlações, fenotipos, genotipos, de ambiente, as médias das variáveis. Pois bem, terminada essa análise, você poderá salvar cada uma dessas informações para outras análises ou prosseguir fazendo, por exemplo, comparações entre médias, análise de trilha, distância, né, pegando aqui alguns atalhos, ou ir diretamente dentro do programa e solicitar aquele procedimento. Algumas informações são interessantes. Se você tem um experimento com 10 tratamentos e 3 repetições, você pode fazer uma ilustração do seu experimento. Por exemplo, é possível que você visualize esses 3 repetições e esses 10 tratamentos. Se você quiser, isso aqui está sendo representado a variável 1. Se você quiser representar a variável 3, basta você ter informação e você percebe aqui rapidamente que esse tratamento 5, ele parece ter um bom desempenho aqui no bloco 1, no bloco 2, no bloco 3, né? No bloco 1 e no bloco 3 principalmente. Então ele vai fazer um desenho ilustrativo. Esse desenho, ele pega a magnitude do valor e transforma, né, nessa intensidade de cor, nessa intensidade de ramificação dessa árvore e na altura. Então, está sendo desenhado uma figura, né, compatível com o valor mensurado. Então, o menor valor mensurado, ele vai atribuir a uma menor ramificação e o maior valor a maior ramificação.
Isso já dá para ter uma ideia, né, dos valores que são obtidos, inclusive dá para ter uma ideia da própria consistência das informações, variando aí os seus diferentes blocos. Então, ele conta com uma série de recursos interessantes que possa complementar a sua análise. Nós temos procedimento de análise multivariada, bastante importante, né, em uma série de estudos, seja ele estudo de diversidade, estudo de correlações, estudo de discriminação. Então nós temos o procedimento de componentes principais, Procrustes, análise fatorial, factor análise, variáveis canônicas, análise discriminantes, mapa de preferências, correlações canônicas e análise de agrupamento. Bastante simples. Vamos ilustrar aqui a técnica de componentes principais. A mesma forma, a gente chama aqui um arquivo exemplo, por exemplo. Aqui nós podemos fazer o diagnóstico. Nós temos 5 colunas e 10 linhas. Isso é fácil de ser visualizado. Então nós temos aqui 5 variáveis representando as 5 colunas, 10 linhas, são os 10 tratamentos. Veja a filosofia do que significa portal. Você está vendo seus dados dentro do bloco de notas. Você pode ver esses mesmos dados dentro do Excel. Então, essas 5 colunas e essas 10 linhas dentro do Excel. Você pode visualizar esses dados dentro do Word, né? É possível você acionar o Word e você vai ter essas informações. Então, por isso que a gente chama o Gênesis de portal, pela sua habilidade de conversar facilmente com outros aplicativos, dentro do próprio editor do Gênesis. Então é muito simples, com um clique você é capaz de conversar com vários outros aplicativos. Então basta você declarar que você tem 5 variáveis, se você deseja ou não padronizar os seus dados, e você então processa, né? Vai processar suas análises e vai fazer as suas análises de componentes principais. Se você fizer a análise gráfica, é possível, né, ter análise gráfica dos scores, seja ela 2D, seja ela 3D. Se você quiser uma visão auxiliar, gráfica, animada, você vai ter e vai visualizar. Se você quiser, né, ter aqui a sua análise 2D, é possível você fazer a sua análise, né, identificar aqui quais são os indivíduos. É possível você sair clicando, identificando os indivíduos, ou simplesmente aqui identificar os pontos. Esse gráfico, se você quiser exportar para o Paint, é um clique que você vai ter lá e você vai poder destacar, colorir ou o que bem interessar. Se você não gostou desse gráfico feito pelo Gênesis, você pode exportá-lo para o Excel, né? E lá então você vai fazer as suas mudanças. Ele está sendo redesenhado. Então, muito simples e bastante interativo. Você ainda pode complementar essa análise executando, né, esse procedimento, por exemplo, tendo R, né? Então, aqui, ao invés de fazer análise no Gênesis, você vai fazer a mesma análise no R. A questão de processar os seus dados e você vai ter, então, os seus resultados. Então, ele vai chamar o aplicativo R, né, que você deve ter declarado, e vai te devolver os resultados. Nós vamos ver isso aqui em outro procedimento. Pois bem, nós temos também procedimento de álgebra de matriz, né, onde você é capaz de fazer teste de multicoloralidade, uma série de procedimentos, né, de inversão, cálculo de transposição, cálculo de autovalores, autovetores. Basta você carregar a sua matriz e fazer a sua operação matricial. Alguns outros procedimentos bastante interessantes que o Gênesis trata de uma maneira mais detalhada são os procedimentos de biometria, aqueles que são mais rotineiramente utilizados dentro da área de genética e melhoramento. Para isso, nós temos não só o aplicativo, como uma série de livros que dão suporte a esses procedimentos, né? Então, tem os livros de modelo biométrico, volume 1, volume 2,
temos princípio de genética quantitativa, temos aplicações de técnica biométrica no melhoramento genético, um livro publicado agora em 2020, né, para atender essa área. Então é bastante simples. Você tem um exemplo aqui de análise de estabilidade, adaptabilidade, um assunto de interação genótipo-gênico bastante interessante, onde nós estamos aqui analisando um conjunto de dados de vários genótipos, em vários 8 genótipos em 6 ambientes, né? Eu dispondo dessa informação, declarando os meus parâmetros, né? Informações sobre 2 variáveis, 8 genótipos, 6 ambientes. Isso veio de uma análise com 6 blocos. Temos aqui a informação do resíduo. Então, estou apto, por exemplo, a fazer análise de estabilidade e adaptabilidade conforme o modelo de Eberhard-Russell, né? Então, é possível fazer todos esses procedimentos e diversos outros dentro dessa área de biometria. Outra área também importante é a área de diversidade genética, né? Então, nós temos medida de disparidade, diferenciação de populações, média de agrupamento, manobra, equilíbrio de Ehrenberg, desequilíbrio de ligação, fingerprint. Então, nós temos aqui vários procedimentos, né? Um deles, por exemplo, é o cálculo de distância. Pode fazer cálculo de distância de Barra-Lanoves, né? Por exemplo, vou calcular aqui as distâncias de Barra-Lanoves, declarar os parâmetros e gerar a minha matriz. Posteriormente, eu posso aplicar aqui um método hierárquico nessa matriz, que é a matriz de Barra-Lanoves, que eu definir o nome dela, né? E ela, então, eu posso, a partir dessa matriz, declarar os parâmetros, posso escolher aqui o método de agrupamento e aí, então, fazer o meu dendrograma, né? Especificamente o meu dendrograma, e vou, então, inferir sobre a similaridade e dissimilaridade daquele genótipo analisado. Tem uma série de procedimentos de simulação bastante interessante, né? Aqui eu posso, inclusive, simular genomas, né? Mapas genéticos, e posso estar simulando, inclusive, os mapas de ligação, né? Populações que, além de populações, eu tenho indivíduos, e além dos indivíduos, eu tenho também a simulação de genoma. A parte de inteligência computacional é uma parte que nós temos priorizado, dada a sua potencialidade. É importante, nós já colaboramos com publicações, não só de inteligência computacional aplicada no melhoramento genético, redes neurais para predições de valor genético, redes neurais para discriminação. Então é algo bastante importante. É um procedimento que a gente tem utilizado o MATLAB, né? Para o usuário, ele apenas vai requerer aqui as informações sobre os arquivos de treinamento, arquivo de validação, o número de camadas que você deseja processar os seus dados, a quantidade de neurônios em cada camada, pode ser inclusive variável, por exemplo, de 2 até 10, variando de 1 em 1, variando de 2 em 2. Aqui nós temos as épocas, os erros quadráticos mínimos, a quantidade de repetição que você gostaria, né? Os algoritmos e assim vai. Isso aqui é um exemplo que está sendo feito dentro do programa R, que a gente poderia utilizar. Pois bem, então esses são os procedimentos de inteligência computacional. Nós temos também procedimento de genômica, onde é possível, né, aqui os livros textos, fazer análise genômica, inclusive de mapas, né, testes de agregação, mapas, análise de QTL. Basta você ter os seus dados da fenotipagem, nesse caso aqui é apenas genotipagem, e você então consegue fazer rapidamente uma análise genômica, onde você identifica grupo de ligação, você identifica a quantidade de marcadores que estão em cada grupo e posteriormente as análises de QTL. A parte fenômica é uma parte bastante simples, mas que é possível você fazer uma série de análises, se desejar. Por exemplo, eu posso
calcular uma área, com a altura, a área, o comprimento. Posso estimar aqui diâmetro, circunferência, perímetro. Posso calcular ângulo entre, né, dois segmentos de reta. Posso trocar aqui as cores e aí então ter essas duas retas, a colorida e a preta. Então você saberia o ângulo formado entre essas duas retas, o comprimento das retas e tudo mais. São partes biométricas bastante interessantes. É possível fazer meta-análise temporal ou considerando vários estudos. Também é um procedimento do R. E também nós temos procedimentos que vai desde a genômica, da inteligência computacional, como também procedimento de genética básica para o aprendizado genético. Bastante interessante esses procedimentos. Por exemplo, você tem exercícios de genética, né, onde você, por exemplo, tem aqui uma série de informações de DNA. Esse aqui é o DNA deixado no local onde houve, por exemplo, um assalto, coisa do tipo, e você tem esse suspeito e começa então a ter as informações do padrão de bandeamento de cada um desses suspeitos, e você pode, por comparação, decidir qual daqueles indivíduos tem um padrão de DNA deixado no local onde houve aquele problema, então identificar certos indivíduos como sendo aqueles que estariam comprometidos. Pois bem, nós temos outras ilustrações que vale a pena aqui, problemas de genética de populações, por exemplo, né? Aqui, se eu quiser explicar sobre dinâmica de acasalamento a caso, nós podemos simular uma população e aí imaginar que dois animais se encontram e acasalam ao acaso e vai formando a população, né? São acasalamentos não direcionados e é possível, depois de certos cruzamentos, fazer análise gráfica, né, daquilo que está acontecendo na nossa população, não só em termos de frequências aléricas, como também de frequência genotípica. E é possível acompanhar se a população está ou não crescendo e sob a condição de equilíbrio de Hardy-Weinberg. De fato, a quantidade observada está dentro da expectativa do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, são conceitos importantes que a gente pode, de fato, apresentar para o nosso usuário. Inclusive, o conceito de biometria, imaginando aqui o acasalamentos ao acaso, as hibridações, as autofecundações, a certa coleta de material. Nós podemos imaginar a montagem de experimentos, a necessidade de ter experimentação com repetição, com casualização, você então implantando o seu experimento, você conduzindo, né, controlando praga e doenças e você coletando seus dados. Esses dados, eles devem ser coletados e processados, de forma a você ter uma série de informações e saber qual que seria o seu melhor tratamento para fim de recombinação e formação da sua população melhorada. Então nós temos aqui vários exercícios, né, várias ilustrações que permitem ao usuário ter um conhecimento bastante interessante da parte genética, né? Então tudo isso junto colabora para o seu aprendizado. Bom, existe também uma série de procedimentos que são livres de arquivos, como por exemplo, você quer calcular a média desses 4 números. Então basta eu processar que eu tenho 4 números, a soma, a média, o máximo, né? É muito simples. Se eu gerar informação de outra variável, né, com 4 números aqui, eu vou processar, eu tenho informação da variável x, da variável y, inclusive uma regressão, uma correlação entre x e y. É bastante simples, né?
é imediato, são cálculos que se faz online, ou seja, não precisa de arquivo. Então, nós temos aqui o nosso programa Gênesis, né, com essa potencialidade, bastante simples. Até nós brincamos que, além de todos esses procedimentos, 2.000 procedimentos, nós temos aqui um recurso adicional, né? Uma forma de brincadeira, que nós temos aqui uma ajuda, onde você tem códigos de erros, leitura dos seus dados, alterar o padrão de símbolo decimal, a trilha de dados está correta. E se você ainda tiver problema, a gente digita aqui essas 3 letrinhas, CDC, e você pode, se não tiver satisfeito com as suas análises ou com algum possível problema que tenha ocorrido, ainda te dou a oportunidade de você extrapolar aí a sua raiva, o seu sentimento, né? Só brincadeira, né? Mas é um recurso aí que a gente tem, uma forma de brincadeira, mas é interessante. Então, de maneira resumida, você, ao instalar o aplicativo Gênesis, você tem que ter a pasta onde vai estar localizado o executável e a pasta onde nós disponibilizamos uma série de arquivos exemplo. E a sua pasta, né? Essa aqui vai ser onde estariam os seus dados. Pois bem. Né? Então está especificado aqui a utilidade de cada uma dessas pastas. Você vai clicar nesse ícone de programa Gênesis, né? E ele vai abrir essa tela. A primeira providência sua é alterar a trilha de dados, porque normalmente está apontado para os dados exemplos. E, na verdade, os seus dados estarão na pasta teste. Então, você clicando aqui nessa palavra, ele vai abrir essa tela, e nessa tela você vai procurar e definir, então, como sendo o teste. Uma vez definido o teste, você vai no seu procedimento desejado. Você quer análise de variância, em blocos do acaso, sem parcela, né, perdida. Então, vai fazer a sua análise de variância. Lá você chama o seu arquivo, né, o nome do arquivo que você especificou, vai fazer então um diagnóstico, perguntar se tem algum problema de vírgula, de espaçamento, de alfanumérico. Estando tudo certo, você vai declarar os seus parâmetros. Ele vai só clicar nesse ícone e vai reconhecer que tem 5 variáveis, 10 tratamentos e 3 blocos. Você vai retornar, vai declarar o nome das suas variáveis e vai processar. Ao processar, você vai ter a sua análise de variância, a significância, médias, máximos e mínimos das informações desejadas. Você vai poder explorar os seus dados, inclusive fazendo alguns desenhos das condições experimentais. Para ilustrar, vamos pensar aqui que você está no programa Gênesis. Então, a primeira providência é você alterar a trilha de dados. Então, você vai chegar a essa tela e vai acionar a pasta teste. Então, seus dados estão na pasta teste. Retorna e você verifica que agora, né, não só aqui, C teste, mas aqui perto do relógio do seu computador também está a palavra teste, e você então vai no procedimento desejado. Vai estatística experimental, análise de variância, análise em blocos do acaso, por exemplo, sem parcela perdida. Você pode carregar seu arquivo de dados aqui, mas se a trilha está correta, ao clicar nesse botão, você vai encontrar o arquivo que você deseja fazer análise, por exemplo, plano 1. O que tem nesse arquivo? Nós vamos clicar nessa palavra, arquivo de dados, e vai fazer o diagnóstico. Não tem linha em branco, não tem célula em branco, está perfeito, né? Temos aqui o 10 tratamento, 3 blocos e 5 variáveis. Então, nós vamos declarar parâmetros. Quantos variáveis? Você pode preencher. São 5 variáveis. Quantos genótipos? 10. E quantos blocos? 3. Mas se você clicar na mão e o programa ler seus dados e identificar, e estiver correto, você prossegue suas análises. Então, a maneira como
eu sabia que estavam meus dados, a maneira como o programa está lendo está correta. Então nós vamos prosseguir a análise. Vou declarar o nome das variáveis. Por exemplo, ABCDE, ou altura, produção, acabamento, floração, resistência. Então, vou dar o nome das variáveis e agora eu vou processar, fazer a análise. Vai analisar a variável altura, produção, estará todos aqui os meus resultados, né? Então, posso visualizar meus resultados, finalizar a análise com alguns arquivos interessantes que eu posso utilizar posteriormente para teste de médias, né? Ganho de seleção, análise de trilha e tudo mais. Então, retorno, finalizo e tenho então a minha análise feita. Bom, o programa Gênesis, ele é feito no nosso laboratório, conta com a contribuição de muitos usuários, de muitas pessoas, vários estudantes, colegas, docentes, discentes colaboraram. Aqui estão, né? Coloquei essas duas fotos, essa aqui do laboratório, aqui é uma reunião nossa, que representa aí momentos em que o grupo esteve reunido, às vezes para divertir, às vezes para discutir sobre assuntos de ciência propriamente dito, mas em nome de todos esses que estão aqui nessa foto, nós então agradecemos as críticas, as sugestões, as colaborações e tudo mais, né? E aí nós temos então o Gênesis, o portal Gênesis, que esse ano, com uma satisfação enorme, completa os seus 30 anos e é de fato uma contribuição do nosso laboratório para a ciência, para a pesquisa, para o desenvolvimento tecnológico, a inovação da ciência brasileira. E nós contamos aí com a contribuição de muitos e a todos eles nós agradecemos. Nosso muito obrigado, esperamos ter contribuído e vamos ainda contribuir muito mais por intermédio do aplicativo Gênesis.